Olá, meus amigos, minhas amigas do cursinho. Aquele abraço, Jorge aqui, professor de atualidades, com mais um de nossos encontros para tratarmos daqueles assuntos que são os mais relevantes no momento para a nossa prova do Enem, para vestibulares, para concursos públicos. Hoje eu vou dar continuidade àquela questão das crises humanitárias. Hoje eu vou falar da questão não mais do Oriente Médio, como eu abordei o Iêmen, mas eu vou falar de uma questão na África, outra crise humanitária que vem realmente preocupando muito a Organização das Nações Unidas, aonde diz que existem 3 grandes crises humanitárias no mundo que se destacam: a crise humanitária no Iêmen, a crise humanitária no Afeganistão e a crise humanitária no Sudão do Sul, e também a situação da Síria. Essas são as áreas que no momento chamam mais a atenção da Organização das Nações Unidas por conta da situação que a população está vivendo. Bem, o Sudão é o país que tinha a maior extensão territorial do continente africano, foi uma colônia britânica, tanto é que tem no inglês um de seus idiomas oficiais. O país vive muito, até hoje, economicamente, da exportação de algodão e também da questão do petróleo. O Sudão sempre foi marcado por uma disputa muito intensa entre 2 grupos que estavam geograficamente divididos dentro do país. O país é marcado por um norte predominantemente muçulmano, onde inclusive está a capital do país, e o sul, que é majoritariamente cristão e animista, que são crenças tribais dentro daquele país. A grande riqueza do Sudão, no caso o petróleo, é muito mais localizado nas porções oeste, numa região chamada Darfur, e no sul do país, coincidentemente em uma área marcada pela presença de cristãos e de animistas, onde os muçulmanos eles são minoria. Ora bem, a questão é basicamente uma alegação por parte dos cristãos e dos animistas que, apesar da grande riqueza que o país tem em mãos, que é o petróleo, os valores arrecadados com a exportação dessa commodity, dessa riqueza, não era distribuída de forma isonômica, ou seja, não favorecia a cristãos e animistas tanto quanto aos muçulmanos. Traduzindo, o norte, onde estava a capital, tá? E os muçulmanos eram beneficiados por essa riqueza, que não chegava até as regiões habitadas por animistas e cristãos. Bem, aqui, como eu já havia dito, nós temos a oportunidade de percebermos que o norte do país é uma região desértica, tá? Já a parte mais ao sul é marcada pela prática da agricultura, também pela pecuária. E desde os anos 50, esse país vive fortes conflitos armados envolvendo esses grupos cristãos e animistas contra os muçulmanos. O conflito mais marcante dentro do Sudão aconteceu numa região localizada ao oeste do país, que foi anexada ao seu território em 1917, chamada de Darfur, onde no ano de 2003 explodiu uma guerra civil, onde foi feito um verdadeiro genocídio de separatistas que residiam na província de Darfur. A situação hoje é tão crítica dentro do Sudão que é necessária ajuda humanitária para socorrer a população da porção sul do país, que em 2011 se separa por meio de um referendo organizado pela ONU, para dar origem ao mais recente país do mundo que já nasceu membro da ONU. O país número 193 daquela instituição. Por falar em guerras, em tantas guerras, nós podemos falar em 2 momentos históricos dentro do Sudão. Primeiro, de 1955 a 1972, foi um conflito entre a população do norte e a população do sul, conflito esse que só veio terminar após a assinatura de um tratado de paz na Somália, numa cidade chamada Addis Abeba, em 1972, dando à região sul, habitada por cristãos e animistas, um pouco mais de autonomia. Então, o primeiro conflito vem logo após a independência foi em 1956 até 1972, esse conflito é marcado pela
envolvimento da própria população do Sudão. O conflito entre os muçulmanos do norte e a população do sul. Se não fosse suficiente, após esse acordo de paz, apenas pouco mais de 10 anos depois, em 1983, explode um novo conflito dentro do país que vai durar 12 anos. Aliás, vai durar 1983, 1993, mais de 20 anos, 22 anos, que já é um conflito mais grave. O governo, que é sempre liderado pelos muçulmanos, até então, queria instituir à força a todos os habitantes do Sudão a Sharia, que é uma lei islâmica, uma lei mais radical. Evidentemente que o restante da população, que não era muçulmano, não aceitou essa imposição do governo sudanês, gerando a Segunda Guerra dentro daquele país. Essa guerra só terminou com a assinatura de um documento que garantia no futuro a possibilidade de criação de um país chamado Sudão do Sul. Esse era o grande interesse da do chamado Exército Popular de Libertação do Sudão, que queria a criação do Sudão do Sul por meio do desmembramento da porção sul do Sudão, para criar um novo país, tentando, através da separação física, o possível fim, o encerramento das hostilidades entre muçulmanos e cristãos. Bem, graças a esse acordo que pôs fim à Segunda Guerra entre eles, percebeu-se a garantia, por exemplo, de cobranças de impostos, de votar em candidatos do próprio Sul, de maior autonomia, de ter um pouco mais de repasse de verbas para aquela região, que reclamava tanto a ausência do governo, quanto, por exemplo, a levar água potável a escolas, a segurança, a estradas. Alegaram sempre ser marginalizados, esquecidos pelo governo. Pois bem, em 2003, estoura um conflito separatista no oeste do Sudão, tá? Numa região chamada Darfur. A população de Darfur alega a mesma coisa, ser esquecida, não receber nenhum tipo de atenção do governo sudanês, apesar de Darfur ser uma área marcada por grandes reservas de petróleo. Essa grande riqueza encontrada em abundância no oeste do Sudão não estava sendo, digamos, o dinheiro proveniente de sua comercialização não era repassado à população de Darfur na proporção que eles imaginavam ser justo. Gera o conflito de Darfur, onde aconteceu um verdadeiro genocídio patrocinado pelo governo do Sudão. Foram contratados mercenários, tá? Milícias que moravam em Darfur. A própria população de Darfur, muçulmanos, foram contratados pelo governo para perseguir, torturar e matar os separatistas, tá? Líderes do movimento de Darfur. Essa milícia era conhecida como Janjaweed, tá? Janjaweed, que na milícia deles eram árabes, na língua deles eram árabes, que passaram a perseguir todos aqueles simplesmente por não ser árabes. Até aqueles que não estavam necessariamente engajados no movimento separatistas foram vítimas dessa milícia patrocinada pelo governo do Sudão, que queria aniquilar pessoas supostamente envolvidas nesse movimento separatista. Então, finalmente, em 2005, um líder dos cristãos e animistas, chamado Salva Kiir, consegue, junto ao presidente do Sudão, assinar um acordo que colocou fim ao conflito em Darfur e deu um pouco mais de autonomia, de governância aos separatistas de Darfur e do sul do país. Finalmente, aquele acordo assinado em 2005, que previa a realização de um referendo, a possível divisão do território sudanês, aconteceu em 2011, liderado pela ONU. Ao final da apuração dos votos, verificou-se que 98%, quase 99% da população do Sudão votou pela separação do território sudanês e criação de um novo país chamado Sudão do Sul, tá? Esse novo país já nascia membro da Organização das Nações Unidas. A maioria de sua população
é cristã, negra, rural e animista, tá? E vê no petróleo a sua melhor perspectiva de mudança socioeconômica, de melhorar as suas condições de vida. Logo após a realização do referendo, o Sudão passou a contestar a validade do mesmo, alegando que o resultado havia sido manipulado pelos interesses das potências ocidentais. De acordo com o Sudão, o local onde a linha fronteiriça entre os dois países foi traçada prejudicou seus interesses econômicos e favoreceu a população do Sudão do Sul. Teria sido uma forma das potências europeias conseguirem manipular os políticos do Sudão do Sul e ter acesso àquela grande riqueza que estava na porção sul do Sudão, que agora é o Sudão do Sul. Na verdade, um precisava do outro. O que foi que aconteceu? O Sudão do Sul, ele nasce sem saída para o mar, tá? Todas as suas fronteiras são continentais, ele não tem, são fronteiras físicas, ele não é banhado por nenhum oceano, por nenhum mar. Então ele não tem saída, ele não tem porto. Ele tem o petróleo, mas não tem o porto para exportar essa riqueza. Não tem a infraestrutura, por exemplo, para fazer o refino do petróleo, as refinarias. Por sua vez, o Sudão, que recebeu uma menor quantidade de áreas ricas em petróleo, tem a saída para o mar e tem as refinarias. Então foi feito um acordo entre eles para que o Sudão do Sul utilizasse a infraestrutura do Sudão para transportar essa commodity até os portos e os interessados, como a China, por exemplo, comprar essa riqueza. E parte desse dinheiro arrecadado seria repassado ao Sudão. Todavia, por conta dos bombardeios realizados pelo Sudão ao território do Sudão do Sul, o presidente Salva Kiir, do Sudão do Sul, suspende essa parceria. Ele suspende a repassagem dessa riqueza para o território, para os oleodutos instalados no território do Sudão, gerando um descontentamento ao seu vice, que ficou realmente bastante incomodado com a decisão do seu presidente, visto que 95% de todo o dinheiro, de todo o PIB arrecadado pelo Sudão do Sul é por conta da exportação de petróleo. Lembrando que Khartoum é a capital do Sudão e Juba é a capital do Sudão do Sul. Juba é um rio, tá, nas imediações. Aqui a gente tem a oportunidade de ver como é que ficou a fronteira. Perceba aqui, olha só, a localização da fronteira. Perceba as refinarias de petróleo e os oleodutos no Sudão do Norte. Aqui está a região de escoamento da produção, os portos. Mas perceba que as reservas petrolíferas estão, na sua gigantesca maioria, no Sudão do Sul. Por isso que eu falei que um precisaria do outro. E o acordo que eu citei foi realizado entre ambas as partes. Quando a gente fala no Sudão do Sul, já fiz essa referência, tá? É sempre lembrando que é uma população cristã e tribal, animistas, tá? E que o Sudão hoje é um país que não concorda com a fronteira, contesta, mas é dependente dessa riqueza que vem do Sudão do Sul. Não fosse suficiente esse histórico de conflitos armados dentro do Sudão entre a população muçulmana e cristã, agora o Sudão do Sul poderia começar a progredir, erguer uma infraestrutura, fugir desse histórico de perseguição e morte feito pelos muçulmanos, se vê dentro de uma guerra civil não entre muçulmanos e cristãos, mas uma guerra civil entre o atual presidente, o Salva Kiir, que fez aquele acordo que pôs fim ao conflito em Darfur, que acabou com a Segunda Guerra dentro do Sudão, tá? E o seu ex-vice-presidente. Aqui eu tenho dados a respeito do Sudão do Sul, que mostram a vocês aqui como é mais ou menos o país, ó. 12 milhões e meio de habitantes, a capital é Juba, predominantemente cristã e animista, inglês e árabe, tá? São suas línguas oficiais, e apenas 27% da população é alfabetizada. Só 40% da população tem acesso à água potável. Só 40% tem acesso à água potável.
cerca de 80% dos adultos é analfabeta. Realmente é uma situação calamitosa, um dos países mais pobres do mundo. Então, eles tinham na venda do petróleo uma perspectiva de melhorar, mas por conta de rivalidades entre o presidente e o ex-vice-presidente, a situação gerou uma guerra civil dentro do país, envolvendo uma etnia chamada Dinka, que é a etnia do presidente Salva Kiir, e a etnia do ex-vice-presidente do Sudão do Sul, Nuer, tá? O problema é que o presidente Salva Kiir acusa o seu ex-vice-presidente, porque lá o presidente tem o poder de demitir o vice. Ele acusa o seu ex-vice-presidente de estar incitando a população contra o presidente, tá? Ele diz que, na verdade, o ex-vice-presidente não está contra essa medida dele de suspender a exportação de petróleo. Está querendo criar uma situação, uma instabilidade para fragilizar o governo de Salva Kiir e tomar seu lugar, tá? Então, o Sudão do Sul, se tornou a maior crise humanitária da África e uma das 3 maiores crises humanitárias do mundo. Olha aqui o número, cerca de 270 mil crianças estão em estado grave de desnutrição. Então, essa guerra começa também no ano de 2013, onde cerca de 15% da população, que é Dinka, apoia o presidente e 10%, que é Nuer, acusa o ex-vice-presidente, Riek Machar, tentando fazer com que ele conquiste o poder. A perseguição dentro do país foi tão grande que foram feitas acusações, denúncias na ONU de genocídio, tá? Dentro do país. A ONU fez uma investigação e chegou à conclusão que tropas do governo, ou seja, a etnia Dinka, estava perseguindo e matando, tá, a etnia Nuer. Um caso que me chamou muita atenção foi de um garoto de 12 anos que teve o pai dele assassinado por tropas do governo. Ele era Nuer, ele é da Nuer, tá? Ele teve o pai assassinado e os soldados obrigaram ele a estuprar a própria avó na frente da mãe dele. Você vê que uma situação de barbárie, tá? E o pai dele, ele foi castrado antes de ser morto. Você vê que uma situação é realmente extrema violência. Esse Riek Machar, ex-vice-presidente, criou um grupo armado para tentar conquistar o poder e tirar esse político histórico do Sudão do Sul, tá? O Salva Kiir, do poder. E ele chamou esse grupo de Exército de Libertação do Povo. A disputa realmente rachou o país e a violência já provocou a morte de centenas de milhares de pessoas. 4 milhões de pessoas ficam migrando, são deslocados internos dentro do Sudão, indo cada vez mais para regiões onde o conflito não esteja tão grave, onde ele não pode chegar, que são regiões pantanosas. E é justamente nessa região pantanosa ou nessas regiões desérticas, onde eles vão se abrigar, fugir do conflito, que eles não têm a menor condição de praticar agricultura, que é a sua principal fonte de renda e de sobrevivência. Então, a fome, a desnutrição está dominando o cenário daquele país, virando uma situação catastrófica. Olha um dado econômico aqui, que números eles trazem mais expressividade, você entende mais como era a economia do Sudão antes e após o conflito. Tá? No caso do Sudão do Sul, uma inflação de 800%, com previsão de manter-se nesse patamar. A moeda do país tinha a seguinte cotação: você precisaria de 3 libras sudanesas, tá? Lembrando que a libra esterlina é a moeda inglesa e o Sudão foi uma colônia inglesa. Então, 1 libra sudanesa, 3 libras sudanesas para comprar $1. Depois que o conflito terminou, a receita caiu em 98%, a inflação chegou a 800%, e hoje é preciso algo em torno de 120, 130 libras sudanesas para comprar $1. Então a moeda ficou, preciso 40 vezes mais libras sudanesas para comprar $1, por conta das consequências dessa crise. Na intenção de acabar com as diferenças e promover a paz, finalmente os 2 líderes, esse que você vê
de chapéu é o ex-vice-presidente, que retornou ao cargo de vice-presidente, Riek Machar, e esse homem aqui está tendo o braço erguido, tá, de gravata vermelha, é o Salva Kiir, o presidente. Eles voltaram a se reunir e tentaram chegar a um cessar-fogo, isso foi alcançado, o conflito, pelo menos formalmente, está suspenso. Isso não quer dizer que na prática essas duas etnias não continuem se matando, tá? Isso não quer dizer que haja paz definitiva entre eles. Então, existe uma esperança. Essa guerra que existia desde 2003, tá? 13, foi feito um acordo de paz entre eles e foi garantido proteção aos rebeldes pelo governo, à etnia Noier, aos seguidores do ex-vice, e que eles não seriam julgados, tá? Seria criada uma força de proteção que garantiria a integridade física do ex-vice-presidente, que agora retorna ao poder, e de seus seguidores. Também foi discutida uma forma de melhor distribuir a riqueza proveniente ou os frutos provenientes da venda do petróleo, que fosse melhor dividida entre as etnias Noier e Dinka, tá? Uma distribuição mais isonômica entre a população desse país, tá? O momento agora no Sudão do Sul, segundo eles, é de acabar com essa guerra civil e fazer valer a união entre os povos, as duas etnias, para promover um governo de união nacional dentro daquele país. Então existe uma perspectiva de que o país agora sim consiga progredir, como imaginava-se que conseguiria quando da realização do referendo de 2011 para a criação do Sudão do Sul, ok? Então aí está a crise humanitária do Sudão, foi um prazer, aquele abraço e até o nosso próximo encontro, ok? Valeu, pessoal!